Fala galera, estamos ao vivo, mais um dia aqui para a gente bater um papo, para a gente conversar. Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos para mais uma conversa sobre carreira dentro da engenharia. Hoje o nosso papo é sobre engenharia de custos. Hoje a nossa convidada é super especial, tem muita experiência nesse assunto e tem super para agregar junto com a gente. A gente vai entender o que faz, de fato, né, um engenheiro, uma engenheira de custo, quais são as habilidades, o que precisa aprender esse tipo de profissional, o que precisa e como pode se preparar esse tipo de profissional para o mercado de trabalho, quais são as oportunidades, quais são os desafios. Então a gente vai conversar sobre isso hoje e também entender por que essa é uma área tão promissora. Quem vai estar com a gente aqui é uma especialista nessa área, especialista em engenharia de custos, que é a Marielle. Ela não só é especialista, como ela também ensina outras pessoas, garante que outras pessoas apliquem e aprendam sobre esse conteúdo, sobre esse tema. Então não teria pessoa melhor para estar compartilhando com a gente sobre isso. Ela tem diferentes experiências e expertises, como essa parte de orçamento executivo, controle de custos, gestão de mão de obra, qualidade de obra, trabalha com essa parte de ensino, presta serviço terceirizado, além também de ter um método próprio de ensino. Então ela vai compartilhar isso tudo aqui com a gente e com certeza vai ser um bate-papo super enriquecedor. Vou já chamar aqui a Mari porque ela está com a gente. Olá! Olá, Babi, tudo bem? Boa noite, Mari. Tudo certo? Como você tá? Tudo bem, tudo ótimo. Ai, tô ansiosa por essa live já. É, animada, né? Vai ser um Animadíssima. bate-papo legal. E você me escuta Vai. bem também? Sim, Tá, perfeito. Então, Mari, antes de mais nada, eu quero que você fale um pouquinho mais sobre você, antes da gente começar o papo, antes de a gente começar das perguntas. Então, se você puder se apresentar para o pessoal, também falar um pouco com o que você trabalha hoje, acho que é legal para a gente começar. claro, vamos lá. Bora. Então, gente, eu sou a Marielle. No caso, hoje, atualmente, eu trabalho nessa área de engenharia de custos, mas eu não comecei nessa área. Eu comecei em outras áreas antes de vir para essa área. E foi uma coisa assim que eu acabei me apaixonando. Então, quando eu acabei fazendo lá a faculdade de engenharia civil, eu acabei fazendo estágio em obra. Então, eu estagiei 2 anos em obra aí, meio que na área de qualidade. Então, eu acabei estagiando em obra. Depois que eu me formei, que eu fui para o mercado de trabalho, eu tive aí algumas dificuldades no início, né? Acho que todo mundo meio que tem, né, no começo ali, quando não se tem muita experiência. E então eu fui buscar, né, novas Uhum. áreas, enfim, no mercado, e eu acabei conseguindo um emprego em obra nessa parte mesmo de qualidade. E eu acabei trabalhando nessa parte de qualidade algum tempo ali, ajudando uma construtora a conseguir ali o certificado PBQPH. E depois disso, ainda eu acabei subindo um pouco na empresa, fui cuidar da parte da gestão de mão de obra em algumas obras aí pelo litoral de Santa Catarina. Então, na qualidade, eu fui para a gestão de obras ali, de pessoas também. E depois disso que eu fui para essa área de engenharia de custos. Então, depois Uhum. somente que eu fui. E foi uma área assim, muito legal que me trouxe muitas oportunidades. Então, eu comecei a trabalhar nessa área, comecei a trabalhar com orçamento, com controle de custos, e foi me aparecendo várias oportunidades no mercado. Justamente, acho que talvez muitas pessoas não conheçam tanto essa área, que eu acho que talvez é uma área Uhum. que é mais inexplorada, digamos assim, né? Digamos, não se fala tanto. Na faculdade se aborda muito pouco, então eu não conhecia também essa área. E quando eu conheci, de fato, que eu fui para essa área, e, enfim, começou a surgir várias oportunidades. E eu fui trocando de empresas nessa mesma área, porque foram me aparecendo remunerações melhores, e eu fui trocando. Uhum. E até que eu cheguei aí ao cargo de coordenação de uma grande incorporadora do Brasil. Então, eu tive que liderar a equipe, acho que a gente vai falar provavelmente disso. Uhum. Eram coisas que eu não estava assim tão preparada, mas que foi muito bacana. Eu fiquei 2 anos aí como coordenadora. E depois disso, eu resolvi largar
essa área de empresa mesmo e abrir o meu próprio negócio, ajudar mais pessoas e trabalhar com outras empresas e não somente uma. Então, eu comecei meio que a empreender nessa área. Então, eu larguei tudo e comecei a empreender nessa área. E hoje eu acabo trabalhando com grandes construtoras e incorporadoras nessa mesma área. Então, não mais como dentro de uma empresa, mas atendendo outras empresas que atuam nessa área. Então, resumidamente, minha história passa por essas áreas, né? Então, passou por qualidade, gestão de obras, e somente depois que eu fui para essa área de engenharia de custos. Perfeito. Então teve várias experiências ao longo do caminho, até para você testar o que você gostava, o que você não gostava, e você foi se reconhecendo, se encaixando nessa parte de engenharia de custos, então, né? Sim, exatamente. E, na verdade, as oportunidades foram acontecendo assim, né? E foi uma área que eu conheci, digamos que eu não tinha tanto conhecimento, eu não conheci na faculdade. Pois é. Me apareceu a oportunidade e eu falei, nossa, parece uma oportunidade, porque não se vê tantos profissionais, né? Inclusive, a pessoa que me deu essa oportunidade, ela falou assim, que acho que quando ela me ofereceu, ela falou assim, acho que você não está entendendo, que eu tinha ainda ficado em dúvida se eu ficava nessa área ou se ia para a área de engenharia de custos, né? Se ficava mais ligado ao canteiro ou se ia mais para essa área mais gerencial de custos, né? Daí ele falou, não, acho que você não está entendendo, porque é uma área que está para crescer e tudo mais, e eu não conhecia, isso já faz alguns anos, e ainda é um tema explorado, então eu vejo que é uma grande oportunidade. Maravilha. Então a gente vai entender quais são as oportunidades. E pior que eu sinto, pelo menos, bastante disso, que acaba que dentro da faculdade, algumas áreas específicas a gente não se aprofunda. No caso de engenharia de custo, nessa parte de orçamento, de custo, no máximo a gente tem uma, duas matérias, a gente não tem muita clareza de tudo que abrange esse tipo de área, né? Se você não pratica, não tem experiência de mercado, acaba que você não conhece muito bem. Então é legal saber um pouco mais da tua experiência, o que você vê dessa área, para a gente até ter uma criticidade melhor sobre isso. Mas, Mari, quero perguntar para ti, então, antes da gente se aprofundar nessa questão de engenharia de custo especificamente, quero conhecer um pouco mais sobre você. Você comentou aí dentro dessa jornada que poucos anos depois que você se formou, você já assumiu grandes responsabilidades. E você também já teve que fazer grandes escolhas, no caso. E nessa de assumir grandes responsabilidades, que no caso foi um setor inteiro, né, de uma incorporadora, como que essa oportunidade surgiu para você? Como que você enxergou essa oportunidade? Qual que foi o desafio desse momento, né, de você assumir essa responsabilidade? Então, foram vários desafios, na verdade. Na verdade, vamos comparar aqui com essa parte da engenharia de custos, né? A gente sabe que na faculdade a gente não tem tanto desenvolvimento nessa área, né? Conforme você falou, tem uma ou duas matérias. E, na verdade, a faculdade aborda essa parte mais técnica, né? E a gente sabe que no momento que a gente tem decisões, escolhas e aparece, né, realmente na profissão as coisas que a gente tem que fazer, o que a gente tem que contornar, se conhecer melhor, e várias coisas estão ligadas para essa parte de habilidade, né, que a gente precisa ter. Inteligência emocional, e eu senti muito isso quando eu assumi o cargo de coordenadora, porque antes eu trabalhava com uma equipe, mas eram estagiários, né? Então, o estagiário é uma coisa ali que você está junto. Mas quando eu fui assumir esse cargo de coordenação, no caso, quando eu cheguei lá, tinham 12 pessoas. Então, já não eram mais estagiários. E eu senti, assim, tipo assim, foi um baque, porque eu não me preparei para aquilo. Eu não me preparei para aquilo e eu senti que eu precisava melhorar. Inclusive, quando eu entrei nesse cargo de liderança, foi uma das coisas que eu vi que eu achava que talvez eu não era líder. Eu achava assim, não, talvez... Eu nunca passei por isso. Será que eu sou líder mesmo? Será que eu vou dar conta? Eu acho que provavelmente todo mundo que não se prepara, que não tem essas vivências, acaba pensando dessa forma mesmo. E, no caso, eu vi a necessidade, eu comecei a buscar aí alguns cursos, né? Alguns cursos realmente que traria essa parte de inteligência emocional. Então, eu trabalhei essa parte de inteligência emocional, trabalhei essa parte de liderança, e eu descobri que, na verdade, qualquer pessoa pode ser líder, né? Na verdade, você ser líder é treinável. Então, talvez muitas pessoas que possam estar assistindo aí possam estar pensando, nossa, mas eu nunca vou ser líder, né? Ou alguma coisa assim. Mas, gente, isso tudo é questão, assim, de treinar realmente.
E eu vi que isso foi uma coisa que eu acabei melhorando bastante, né? Foi um obstáculo que eu tive, que eu consegui contornar, né? Eu busquei, no caso, em Uhum. melhorar essas questões de comunicação, de trabalhar em equipe. Essa você tem inteligência emocional, você sobe e você tem que, no caso, gerenciar pessoas, gerenciar conflitos, aí a questão muda um pouco, porque não é só a parte técnica, né? Tem toda a parte Uhum. de liderança realmente. Então são coisas que eu vi que eu precisei melhorar e eu busquei justamente, no caso, pessoas, cursos que me ajudassem nessa parte. Então, uma das grandes dificuldades que eu tive foi essa, né? Então, Uhum. é uma coisa que não é trabalhada na faculdade também. A gente não, vocês podem ver que não é trabalhada essa parte, por exemplo, de liderança. A gente é mais treinado, digamos, para ser ali contratado, mas se você quiser subir de cargo, é uma coisa que você precisa estar preparado, que você precisa se preparar, porque isso, sério, gente, faz muita diferença mesmo. A gente é muito preparado para essa parte técnica, né? O conhecimento técnico, a base inicial para a gente ter o ponto de partida. Tudo que está além disso são coisas que a gente vai entendendo no momento que a gente está vivendo, né? Muitas vezes a gente não consegue entender que antes que essas coisas podem acontecer, como por exemplo, ter esse papel de liderança, lidar com diferentes tipos de perfis de pessoas dentro de uma equipe, né? Como que eu posso me portar enquanto líder, como que eu posso superar esse desafio, inteligência emocional para isso, me autoconhecer para isso também. Que bacana, então, que logo depois, né, poucos anos depois, você já teve que assumir essa responsabilidade de 12 pessoas. Imagino você, né, bastante forte com esse conhecimento técnico, mas tendo que se superar em outras frentes também, né? Então você não só tinha que mandar bem nesse conhecimento técnico, mas também mandar bem em todas essas outras habilidades que você teve que desenvolver ao longo do caminho, né? Sim, com certeza. E eu digo também que uma das grandes dificuldades que eu tive, talvez Uhum, algumas pessoas possam se identificar, no caso, foi sair mais daquela questão do operacional e você subir mais para uma questão gerencial. Eu vi que eu também senti muita dificuldade, no caso, de acabar delegando atividades, porque sempre foi uma coisa perfeito. que eu fazia, Uhum, eu tinha que acabar delegando, né? Então, é uma coisa assim que digamos, a gente, a gente nunca sabe que vai precisar, né? Digamos, a gente uhum, não acaba se preparando para isso. E eu, se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não tivesse buscado ajuda. Mas se eu tivesse uhum. buscado ajuda antes mesmo, pode Antes. ser que eu teria chegado nisso muito antes do que eu imaginava. Eu já cheguei muito antes do que eu Uhum, imaginava, né? Porque foi em torno de 1 ano e meio de formada, eu já estava como coordenadora. Então, assim, foi super rápido mesmo. super. E eu não acreditava que fosse ser tão rápido. Mas se eu tivesse talvez me Uhum, preparado, poderia ter sido mais rápido ainda, eu acredito. Porque eu acho que isso é uma das coisas que, no caso, os profissionais têm como diferencial, sabe? Porque eu acho que isso que trabalhar em equipe, ter toda essa coletividade, essa parte de comunicação é o que faz um negócio fluir e que você acaba se destacando. Então eu vejo dessa uhum. forma. Perfeito. A gente vai entender um pouco mais ao longo da tua jornada como que todas essas tuas habilidades, né, que você teve que aprender, chegaram a impactar, influenciaram e tudo mais. Mas quero entrar então um pouquinho mais a fundo nessa parte de engenharia de custos em si. Então, se tu fosse explicar pra gente, o que que um engenheiro, uma engenheira de custos faz? O que que ele faz? Então, gente, o engenheiro de custos, ele é responsável pelos custos, né, tanto dos empreendimentos, e também da empresa em si, porque, na verdade, quando a gente lida com os custos, na verdade, né, é a obra que acaba ali tendo receita para os escritórios, né, de construtoras, enfim. Então, na verdade, é cuidar dos custos como na empresa como um todo. Então, engenharia de Uhum, custos, a gente trabalha em algumas frentes, né? A gente tem três principais frentes que eu chamo tríade de custos de obras, que seria aí a fazer uma viabilidade já do empreendimento, né? Se realmente aquilo vai ser tão rentável quanto imagina, se realmente vale construir aquilo que se está imaginando, enfim, qual que vai ser mais ou menos o norte ali que você vai acabar gastando. A gente também uhum, faz, por exemplo, o orçamento executivo, que é já quando você tem todos os projetos, você faz todos os levantamentos, você trabalha essa parte de planejamento, você já acaba fazendo todas as cotações da região, já contabiliza todos os materiais. Então a gente meio que faz
eu falo que é a Bíblia da obra. A gente faz ali um manual de instrução para a obra, porque se a obra quiser atingir a qualidade, atingir o prazo e atingir o custo, ela tem que seguir o que está no orçamento executivo. E claro que o orçamento executivo, gente, se eu vou falar aqui para vocês, não é uma pessoa só. Na verdade, eu acabo pegando informações com vários setores. Então, eu me envolvo com setores de projetos, eu me envolvo com setores, por exemplo, de compra, eu me envolvo com o setor, no caso de planejamento, me envolvo com basicamente a vida útil inteira do projeto para ficar por dentro, para colocar como meta, né, quanto que aquela obra vai custar, o que dá para comprar naquele preço ou não, negociar melhor. E também tem essa parte de controle de custos, né, que eu falo que não adianta, por exemplo, você ter um orçamento para você ter um número ali de quanto que vai custar para construir uma obra, mas você tem que controlar aquilo. Então, não tem como você controlar, enfim, se você não tem como medir. Então, essa parte de controle de custos envolve tanto tomadas de decisões em obras, às vezes troca de metodologia construtiva, né? O que é melhor, controle de riscos. Então, enfim, a gente acaba analisando tudo que tem custo, basicamente. E eu acabo falando que esses 3 principais pilares, realmente, porque é o que aborda o início de um projeto, é o que aborda, por exemplo, ali quando você já tem todos os projetos definidos, que já está quase se executando a obra, e a outra parte que é de controle, que é durante o período de execução. Então, acaba atuando toda a vida útil de um projeto, basicamente, que envolve essa parte de custo. Então, resumidamente, seria esses 3 frentes. E uma curiosidade, hoje quando você faz toda essa parte de orçamento executivo, na verdade, toda essa parte de engenharia de custos em si, de um empreendimento, você atua com empreendimentos pequenos, médios e grandes, ou você costuma pegar um tamanho específico para trabalhar? Então, hoje eu trabalho mais com empreendimentos maiores, né? Por exemplo, mais Minha Casa Minha Vida, que são diversas torres. Empreendimentos, por exemplo, mais de alto padrão, ali de 20 a 30 pavimentos. Então, são obras que elas não são já portes tão pequenos. Eu trabalho com portes um pouco maiores, sabe? Entendi. Boa. E então a gente já entendeu o que faz um engenheiro, uma engenheira de custos e a importância deles em qualquer tipo de obra, em qualquer tipo de empreendimento. Então, todo tipo de organização que trabalha com essa parte da construção civil precisa ter um engenheiro, uma engenheira de custos. E daí, falando sobre oportunidades dentro do mercado, oportunidades dentro do nosso setor, para ti, quais são as oportunidades que podem ter hoje ou futuramente para esses profissionais de engenharia de custo? Quais são as oportunidades que você enxerga? Olha, gente, eu vou falar aqui da minha história. Boa. Na verdade, quando eu resolvi sair da empresa que eu estava, eu resolvi ensinar outras pessoas, justamente porque eu acabava contratando profissionais no mercado, fazendo várias entrevistas, e eu não achava pessoas que tivessem um mínimo de experiência, nem que seja um mínimo do mínimo, sabe? Então eu vejo que é um mercado assim muito promissor, porque quando eu precisava contratar profissionais, eu não encontrava. E hoje mesmo é difícil, né? Se vocês forem ver quantos cursos vocês conhecem. Então provavelmente seja muito raro vocês conhecer, comparado, por exemplo, é uma minoria comparado com os demais engenheiros civis, por exemplo, que trabalham em canteiro, que a gente conhece vários, né? Então, é uma área totalmente promissora e está ligada diretamente com o lucro da empresa. Então, se uma empresa, no caso, ela quer lucrar mais, ela já tem uma média de faturamento. Então, ela tem que reduzir esses custos de construção. E essas empresas, muitas delas, não sabem que isso é possível, não sabem que existem estudos por trás, não sabem que existe um profissional para isso. Então, é uma área assim, totalmente nova, pode-se dizer, no mercado, por mais que a gente tenha já MBA nessa área e tudo mais, mas é uma área totalmente inexplorada que eu vejo que tem muita oportunidade. Eu vejo que quando eu procurava profissionais, eu não encontrava realmente, então por isso até que eu acabei criando o meu próprio método, o meu curso para ajudar mais profissionais a atuarem nisso que tem muito mercado. E eu vejo que talvez muitos profissionais acabem até, por exemplo, desistindo da engenharia civil, porque enfim, acho que não tem mercado. E, gente, tem mercado. É que muitas vezes a gente está olhando somente em uma direção. Mas se você for ver, engenharia civil é enorme, tem um leque.
Então eu vejo sim que é uma área muito promissora e que tende a crescer cada vez mais, né? As empresas, eu vejo que hoje eu trabalho até mais, digamos, com obras mais de grande porte, porque essas empresas elas já têm essa conscientização. Mas Uhum, quantas construtoras que a gente tem no mercado, né? E a gente não trabalha só com construtora, é construtora, incorporadora, engenheiro, arquiteto, né? Cliente final, investidor. Então, assim, é uma abertura muito grande e que a gente pode estar atuando com todos esses tipos de cliente. Então, assim, eu vejo que é uma área que tem muito mercado mesmo. Basta querer. uhum. Então, o mercado que está inexplorado. Pouquíssimos profissionais que realmente têm ou experiência ou conhecimento para atuar nessa área. Você até busca, né, essas pessoas ou pessoas interessadas para aprender. Perfeito. Sim, exatamente. E, e Mari, sobre pessoas que têm, então, ou percebem, agora gerou esse gatilho aí de perceber que realmente é uma área promissora, que pode fazer sentido para ela e tudo mais. Como que alguém que tem interesse em atuar nessa área de engenharia de custos pode se preparar em relação ao conhecimento, buscar informação, realmente se especializar nessa área? Como que você sugere ou indica que essa pessoa se prepare para o mercado? Então, gente, eu sempre falo assim, né, que o profissional, na verdade, quando ele busca algo para seguir realmente, ele primeiro precisa ver se aquilo realmente faz, se é do gosto dele, né? Tem que ver se o Uhum, profissional ele tem habilidade com aquilo, tem paixão com aquilo, e também se o mercado tem demanda. E o mercado, no caso, tem demanda. Então, você uhum, precisa ver se você tem habilidade, se você tem paixão por aquilo. Eu sempre indico aí para as pessoas o seguinte: talvez você não conheça sobre a área, é uma área promissora. Se vocês procurarem, vocês vão ver. Tem médias salariais muito boas, tem remunerações boas, ainda mais quando você atua como autônomo, assim, ainda é mais acima, né? Acima do que, por exemplo, tem contratação no mercado. Mas para você começar a se especializar, gente, é buscar conhecimento, né? Com certeza, buscar conhecimento. Eu vejo que muitas pessoas, talvez, não sei se algumas pessoas aqui vão ser do contra, mas muitas pessoas talvez buscam, por exemplo, fazer uma pós em algo. Gente, eu vou falar para vocês, eu fiz uma pós, não é na área que eu atuo, eu investi tempo, eu investi dinheiro, pós na área de gestão de obras. E eu vi que aquilo não era uhum, para mim. Só que se eu tivesse visto isso antes de eu fazer, investir tempo, investir dinheiro, talvez eu não teria feito essa pós, mas teria feito a minha área que eu atuo hoje. uhum, O que eu indico para as pessoas, assim, é sempre buscar conhecimento, né? No caso, ver com o que você se encaixa, no que você vai se dar bem no mercado. Porque quando você faz algo que você gosta, você não tem como dar errado, né? Você vai ser um bom profissional, uhum, você vai ser reconhecido, vai ser bem remunerado. E eu sempre falo para as pessoas assim: começa primeiro com um curso, vê se você gosta daquilo. Se você não gosta, não, beleza, não vou partir para isso. Ah, mas eu gostei, não, beleza, então vou me profissionalizar cada vez mais, justamente para treinando, né? Vendo ali justamente as oportunidades no mercado que tem, se aquilo é para você. E eu também falo que essa parte de inteligência emocional é muito importante, né? Porque eu vejo, por exemplo, se você é um engenheiro que você quer se destacar, eu falo para vocês que é muito mais fácil, um caminho mais curto, digamos, se você for para essa área de empreendedorismo, essa área de autônomo. Porque digamos, vai depender de você, né? Então, quanto uhum, mais você dá de você, é melhor para você. Então, eu vejo que essa parte eu tive que desenvolver muito também. Então, eu acabei desenvolvendo, por exemplo, eu tive, quando eu fui para o mercado, saí da empresa e fui para o mercado, eu tive que desenvolver essa parte de comunicação, essa parte de vendas. Então, eu acho que basicamente, assim, eu acho que todo profissional que queira evoluir, né, que continue constantemente numa evolução, tem que buscar conhecimento, tem que buscar se profissionalizar realmente, buscar melhorias, porque se você ficar uhum, parado, gente, e vocês não ficarem esperando as coisas acontecer, as coisas não vão acontecer. Então, eu falo para vocês, primeiro, veja o que é do gosto de vocês realmente e vocês comecem a se profissionalizar naquilo, comecem a treinar habilidades que não tem erro, não tem erro. uhum. Perfeito.
Gosto bastante disso que você fala de a gente, primeiro, se conhecer, né? Trabalhar essa questão de autoconhecimento para, primeiro, entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tô disposta ou disposto a testar, a entender se faz sentido para mim, né? Qual que é a minha cartela aqui de possibilidades que eu vou me aprofundar em conhecer pessoas que trabalham com isso, como que é a vida dessas pessoas que trabalham dentro dessa área, como que é o dia a dia dessas pessoas. Eu me vejo me atuando dessa forma, tendo esse tipo de dia a dia, seja tanto enquanto CLT ou como empreendedor, empreendedora dentro dessa área, mas vai muito dessa reflexão. Acaba que pouquíssimas vezes, é o que a gente costuma falar, mas pouquíssimas vezes a gente para e nos olha, né? A gente olha para dentro e busca nos conhecer, entender onde a gente está, onde a gente quer chegar e o que a gente precisa de informação, conhecimento e pessoas para nos auxiliar dentro dessa caminhada, dentro dessa jornada, né? Isso acaba facilitando muito. Então, bacana. Primeiro passo, então, que você comentou, para quem quer seguir nessa carreira, se conheça. Entenda se faz sentido testar essa área, conheça pessoas também. E outro ponto que você comentou e que eu acho super relevante, reforçar essa questão de que ninguém para de aprender ou de estudar, né? Então, você pode estar finalizando graduação, mas você não está finalizando seu período de estudo. A gente nunca para de aprender, né? Aprender é uma constante, principalmente agora nesse mercado mega acelerado que a gente tem, né? Com várias novas soluções, tecnologias, enfim, é importante a gente sempre estar de olho nas novas tendências. Isso é legal também de compartilhar, né? A gente é muito preocupado com as pendências. O que eu preciso fazer essa semana, o que eu não fiz semana passada, o que eu não fiz ontem, o que eu deixei de fazer. E a gente não se preocupa com as tendências. Quais são as tendências de mercado? Quais são as tendências de novos profissionais? Como que eu posso me preparar para ser esse novo profissional que vai ser requisitado no futuro, né? Então, legal também a gente começar a se preparar mais para as tendências, não só para as pendências, né? Para a gente ir se posicionando. Eu vou querer saber de ti também essa tua transição para a parte de empreendedorismo. Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre isso, mas já já a gente vai entrar nesse assunto. Eu quero antes entender, Mari, sobre essa parte sobre essa área especificamente. Tu comentou já sobre algumas habilidades que são extremamente importantes de serem desenvolvidas, né? Então, inteligência emocional, comunicação, com a parte de empreendedorismo, essa parte de saber se posicionar, de vender e tudo mais. Mas quais habilidades e competências você vê, além das técnicas, né, que são essenciais para quem atua nesse setor? Você comentou que a pessoa pode lidar com diferentes perfis de pessoas, né? Então, o que é importante alguém ter desenvolvido para atuar bem, né? Na verdade, são várias habilidades. Várias, é uma lista, depende muito. Quanto mais habilidades, melhor. É. Mas, assim, destacando as principais que eu vejo, assim, né? Eu acho que trabalho em equipe, eu acho que é uma das principais, trabalho em equipe e comunicação, porque, conforme eu falei, a gente acaba lidando com diversos setores, com diversas pessoas na hora de você fazer um orçamento. Você lida, por exemplo, conversando desde com o servente, por exemplo, lá da obra, que às vezes tu pede alguma informação quando tu vai visitar a obra, até pessoas, por exemplo, os donos da empresa. Então, por exemplo, você tem que saber lidar com a situação, né? Então, eu vejo que essa parte, por exemplo, comunicação, né? Ser uma comunicação mais assertiva, ser claro, essa parte de trabalho em equipe. E eu vejo também muito essa parte também de resiliência, né? Porque eu vejo que, assim, como é uma área que é ainda explorada, eu vejo que talvez tenha algumas dificuldades que vai aparecendo no meio do caminho. Então, tem que saber como contornar aquela situação, como que você vai melhorar. E aquele ponto que você falou é muito interessante também, né? De a gente acabar se conhecendo melhor. Que, por exemplo, eu acabei me conhecendo melhor em frente àquilo que eu vi que quando as situações começaram a ocorrer, que eu vi, não, preciso, nossa, eu tô falhando nisso.
Então, assim, buscar sempre essa melhoria contínua, né? Que eu acho que entra nessa parte de resiliência também. Então, eu vejo que essas são as principais habilidades ali, porque realmente você não acaba trabalhando sozinho, né? E ainda tem a parte de vendas também, né? Porque a gente também, como engenheiro, eu vejo que às vezes a gente é muito técnico, né? A gente é técnico demais, gente. Às vezes, eu estava Tem conversando com que o meu ir. irmão esse final de semana, eu fui explicar algumas coisas para ele que ele tinha me perguntado. Daí eu falava as coisas, tipo, mas ele não entendia aquilo que eu tava falando. Tipo, eu falei pilotis. Daí ele falou, mas o que é pilotis? Ele não sabia. Eu falei, nossa, a gente fala muito técnico, né? E às vezes a Aham. gente tem que ser, quanto mais claro, mais simples, melhor. Então eu vejo que são coisas assim que a gente tem que saber trabalhar. Então, eu acho que essas seriam as principais características, assim, né? Porque a gente acaba lidando com pessoas totalmente diferentes e no mais seria resolver ali o problema, saber resolver, enfim, ter o conhecimento daí técnico para resolver, né? Conhecimento técnico para lidar com tudo isso. Legal esse último que você falou, de resolver problema, porque eu vejo que isso é diário, né? A todo momento a gente tá tendo algum problema para resolver. Na verdade, o nosso dia é isso, né? A gente ter alguma coisa, algum problema para saber resolver. E aí, dependendo desse problema, do tamanho dele, como ele aparece pra gente, a gente precisa ter essa resiliência para saber lidar com as diferentes situações, né? Então, gosto bastante desses 3 pontos que você comentou. Então, eu espero que o pessoal que esteja assistindo, esteja ouvindo, ou vai ouvir a gente ainda depois gravado, pegue essas dicas. Super relevante, então, entender e refletir como que eu tô dentro dessas habilidades aqui que foram citadas. Trabalhar em equipe, comunicação, resiliência, resolver problema. Como que eu lido com isso? Será que eu consigo lidar bem no meu dia a dia com essas habilidades, essas competências, ou é algo que eu ainda falho, né, de alguma forma? Então, perfeito. Essas habilidades importantes para a gente desenvolver. Daí, Mari, falamos um pouquinho das oportunidades, como que a gente se prepara, competências que a gente precisa desenvolver para essa área. E aí quero saber um pouquinho mais de ti. Como que foi essa tua transição de sair, resolver ter a coragem de sair de uma empresa que você estava como gestora, com as suas responsabilidades, algo mais seguro, e migrou, né? Você foi, se transferiu ali para essa área do empreendedorismo. Como que foi essa transição de carreira para ti? Olha, gente, eu vou falar para vocês que eu tive que pensar muito antes de tomar essa decisão, Uhum, porque era uma coisa assim nova para mim, né? Então, eu tive que pensar bem, porque querendo ou não, eu tava bem, né? Eu gostava, mas eu queria chegar um pouquinho mais além. Então, digamos que eu tive que ter uma certa coragem, né? A gente acaba sentindo uhum, frio na barriga, é normal. Foi difícil, assim, para mim, na verdade, me despedir de algo que eu gostava, uma empresa que eu gosto, que eu, nossa, torço muito para que dê certo, que continue assim, né, no nível que tá. uhum. E foi difícil essa parte, mas a gente acaba sentindo esse frio na barriga, eu acho que é normal. E eu até sempre acabo falando, sempre quando se sente um frio na barriga, gente, é porque o Vai. negócio vai dar boa, entendeu? Quando você sente um frio na barriga, é que o Uhum, negócio, digamos, você tá no caminho certo, porque quando você sente um frio uhum, na barriga, você vê que é um negócio que você, peraí, eu tô saindo daquele comodismo, né? Então, assim, eu tô saindo, eu tenho que buscar como que eu vou me virar agora, enfim. Então, assim, eu vi que essa parte tira a gente, né? Do comodismo, realmente. Opa, caiu aqui. uhum, Do comodismo. Então, eu vi que essa foi uma das principais coisas que eu acabei buscando outros conhecimentos para que eu me envolvesse como empreendedora no mercado, né? Então, uhum, desde posicionamento, né, no caso, na internet, nas redes sociais, isso acabou contribuindo bastante. Por exemplo, fazer essa parte que nem eu falei para vocês, de, por exemplo, vendas, de captar o cliente. Então, são coisas que vai além da engenharia em si, né? Então, eu vi que quando uhum, eu parti para essa área de empreendedorismo, veio essa outra carga junto.
né? Que antes, por exemplo, eu tinha lá, né, minha remuneração fixa e tudo mais. Agora, como empreendedora, não. Então, são outras coisas que vêm, outras dores de cabeça, mas que eu vejo que quando tem obstáculos assim, gente, se vocês têm vontade mesmo, realmente pega, vai e faça, né? Porque eu vejo que é uma coisa assim, que às vezes pode ser difícil naquele momento, mas depois tu vai ver aquilo como uma vitória. Então hoje eu vejo como uma vitória, né? Realmente que eu consegui, tô me encaminhando, né? Para onde eu desejo chegar realmente. Então, eu falo para vocês, não desistam. Se vocês, por exemplo, têm vontade... Gente, eu falo que é melhor assim, vocês se arrependerem, talvez, por algo que você fez do que algo que você não fez. Então, isso que me fez também virar essa chavezinha, sabe? Porque talvez eu ficaria frustrada, querendo fazer um monte de coisa, ajudar um monte de gente e dentro do cargo que eu estava, querendo ou não, essa área de engenharia de custos, gente, ela é, como é que eu posso dizer? Meio confidencial entre as empresas. Então, por mais que eu estivesse dentro da empresa, era algo que eu não poderia compartilhar, porque, né, era algo que era da própria da empresa. E como eu queria ajudar mais pessoas, eu falei assim, não, eu vou tomar coragem. E daí eu peguei, fui e fiz. Então, eu vi que é melhor a gente se arrepender por algo que você fez do que não fez. E hoje tá dando boa, eu tô feliz, né? A gente acaba passando por alguns obstáculos, mas acredito que seja normal, né, nessa transição. Imagino que é uma montanha-russa de sentimentos, né? Que depois, né, nesse pós, nesse momento de decisão, imagino muito esse frio na barriga, será que eu vou, será que eu não vou? E é legal a gente entender como que a gente toma a decisão. Como que no meio da minha carreira eu vou tomar a decisão se eu vou, se eu fico, se faz sentido ou se não. No seu caso, você falou bastante sobre friozinho na barriga, né? Você também tinha uma visão de futuro sobre você. Então você tinha uma expectativa, aonde você queria chegar, e por isso te motivou a você sair do seu comodismo para tentar algo, um como que vai te levar mais próximo, mais perto daquela visão de futuro sua, né? Então você teve algumas motivações ali para te tirar do lugar. É legal a gente refletir sobre isso, né? Ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa carreira, o que que vai fazer a gente chacoalhar? A gente tomar decisões, a gente querer ir, ficar e tudo mais, né? O que pode chacoalhar a gente? E aí esse outro ponto é justamente, por mais que você dê o primeiro passo e tenha a coragem de fazer, tenha também comos claros, né? Então, comos, tenha clareza, tenha suporte. Então, acredito muito que você se jogou nesse novo desafio, mas você se jogou também buscando ter clareza de como que você ia fazer isso, com quem, o porquê muito claro também, aonde você queria chegar, né? Vai muito do que você comentou lá no comecinho. Se a gente não tem claro onde o porquê daquilo, aonde a gente quer chegar, e se a gente não consegue metrificar muito bem, a gente vai para qualquer canto, né? A gente vai para qualquer caminho. Então, aposto que isso foi claro para você na jornada, tá sendo claro, né? Dia após dia. E também essa montanha-russa deve ser uma constante, né? Então, no dia você tá bem, num dia você, né, fica com aquelas dúvidas, o que que eu vou fazer, para onde que eu vou ir, mas vai indo então. Tá gostando da jornada de empreender? Sim, sim, eu até lembrei de uma frase aqui que você acabou de falando, que acho que é da lista do País das Maravilhas. Eu não sei se é bem essa frase, gente, mas Sei, do gato. justamente, que é, né? Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E, Sim. gente, muitas vezes, assim, eu queria, por exemplo, ter a visão que eu tenho hoje, alguns anos atrás, quando estava me formando, né? Que já faz 4 anos. Eu queria ter essa visão lá atrás, né? De justamente, por exemplo, ouvir pessoas conversando assim como a gente está conversando. E eu falo aqui para vocês, era uma coisa que eu sempre perguntava também na hora de contratar. Eu sempre perguntava assim, olha, mas onde que você quer estar daqui 5 anos? O que você espera de você? Qual que é o teu sonho? Onde que você vai estar? Né? Daqui 5 anos, 10 anos, aonde? E, gente, quando você deixa claro isso, né, para você, quando você acaba se conhecendo e você sabe onde que você quer chegar, fica muito mais claro para você alcançar aquilo como meta, né?
Uhum. Então, é a mesma coisa, por exemplo, vamos supor aqui, eu vou fazer analogia com o controle de custos. Quando você tem uma meta, é muito mais fácil alcançar, porque se você não tiver uma meta, você vai gastando, você vai gastando, você vai gastando, depois lá no final se dê o estouro que deu, enfim. E assim, a vida vai acontecendo. E eu falo para vocês, se vocês quiserem saber justamente onde que vocês vão, né, colocar onde que vocês querem chegar, onde que vocês querem chegar, eu acho que isso faz total diferença, e entra a parte aí também de se conhecer, né, de realmente se conhecer, e eu demorei acho que foi alguns meses, né, justamente para trocar para essa área de engenharia de custos, então eu passei por outras áreas até eu me encontrar. Então isso é bacana para vocês, né? Provavelmente alguns que estão vendo aqui talvez sejam recém-formados ou estão na faculdade ainda. Então buscar conhecer essas outras áreas realmente, sabe? Uhum, com certeza. Às vezes a gente testa uma área, não gosta daquela área e se sente frustrado, ou tá naquela área e acha que tem que ficar para sempre, tem medo de mudar, né? Enfim, acaba não dando oportunidades para outras. E aí, Mari, queria saber de ti também sobre essa parte que você comentou de se posicionar enquanto profissional dentro do mercado. Você comentou um pouco da parte de vendas, mas eu queria trazer mais para essa parte de se vender, de se posicionar. Então, imagina um profissional que ou está entrando agora no mercado de trabalho, ou já está há mais tempo, mas precisa se posicionar melhor dentro desse mercado de trabalho. O que você vê que é importante para um profissional se posicionar bem dentro do mercado de trabalho, com autoridade, ser reconhecido, se destacar realmente? Olha, na verdade é assim, um profissional para ele acabar se destacando, eu vejo que essa parte vem muito do que a gente já mencionou aqui da parte da inteligência emocional. Eu acho que essa parte de se destacar, né, no mercado, de ter autoridade, né, se posicionar, no caso, quando você acaba se posicionando, você acaba criando, por exemplo, uma visão das outras pessoas sobre você. E você, no caso, digamos, se você quer se tornar referência naquilo com os bons olhos, enfim, gente, sempre, por exemplo, ser íntegro, entregar o teu melhor, contribuir com conteúdo, né? Por exemplo, vou supor um exemplo aqui, eu conversei com um cliente e estou vendendo um serviço para ele. Então, assim, não é simplesmente jogar as coisas ali, apresentar de tal forma e mal dar atenção. Não, você tem toda aquela parte também de empatia também, eu acho que entra aqui. Porque aquela pessoa não viveu aquilo que você viveu. Então, muitas vezes, da forma que você vai abordar, interfere do jeito que essa pessoa vai interferir. Então, às vezes, é uma mesma coisa e duas pessoas, por exemplo, podem ter uma visão diferente da mesma coisa. Então, assim, eu acho que entra essa parte também de ter empatia, de saber passar essa visão, né? Porque acontece que muitas vezes aquela pessoa não tem aquela visão que você tem. E no caso de acabar se destacando mais ainda, entra essa parte de inteligência emocional. Então, eu vejo que, para mim, eu vi que eu precisava melhorar, por exemplo, eu fiz até, agora que eu lembrei, que eu acho que eu não falei aqui, eu fiz até esse curso na parte de oratória. Então, coisa que eu pecava demais. Gente, eu morria de vergonha, vocês não têm noção. E são coisas que fazem diferença, porque, pensa só, vamos pensar aqui. Se você fosse contratar alguém que fosse, enfim, se tivesse dois profissionais, né? E esse profissional, vamos dizer que só tem essa parte técnica, mas não sabe te passar aquele conhecimento, não sabe te esclarecer, não sabe, por exemplo, enfim, abordar realmente ali. E agora você tem um outro profissional que já sabe te explicar melhor, que já te mostra um outro ponto de vista, que entra naquilo. Eu acho que você acaba se destacando de certa forma, sabe? Justamente porque você acaba dando valor, você acaba, digamos, mostrando para o teu cliente o valor das coisas também. Então, acho que isso faz muita diferença, né? E ter essa parte de empatia também. Porque eu vejo assim, não sei se tu concorda, mas eu vejo que às vezes na construção civil pode ser que, vamos supor, né? Na obra a gente sabe que, por exemplo, é muito peão, não sei o que e tudo mais. Você sabe que, por exemplo, quando uma mulher, por exemplo, vai numa obra,
Talvez, os caras ficam olhando, não sei o quê. Cara, às vezes não são acostumados com aquilo, às vezes tem uma mulher na obra. Então, às vezes, você tem que criar uma empatia para abordar, para falar. Isso eu tenho um exemplo bem que vem aqui na cabeça. Mas Uhum. são coisas assim que depois, quando você vai e conversa com aquele profissional, você mostra o valor, daí, poxa, peraí, mudou o respeito, entendeu? Então, eu acho que entra nessa parte também. Uhum. Ótimo. Entender, dentro dessa parte de se posicionar, com quem que você está falando? Qual que é o público que você está falando? Será que eu estou falando com o meu cliente fim? Será que eu estou falando com o chão de fábrica ou o pessoal de obra, né? De mão de obra? Então, qual que é a mensagem que eu preciso passar de maneira mais clara para esse diferente tipo de público? E não por questão de que eu preciso ter uma mensagem diferente, né? Ser uma pessoa diferente. Mas apenas para você conseguir garantir que aquele público vai entender o que você está querendo dizer. Porque eles têm formas diferentes de receber a mensagem, né? Então, a partir do momento que a gente quer se posicionar e conseguir tanto entregar valor e gerar resultado para diferentes partes, e se posicionando bem, né, enquanto profissional dentro disso, é importante a gente entender como que aquela outra pessoa recebe a mensagem, pode nos enxergar, né? Como que a gente pode gerar autoridade em questão de conhecimento e respeito para diferentes partes. Bacana essa questão, né, da gente cuidar mais. Vou até fazer uma analogia aqui. Por exemplo, se você Uhum. for conversar com um médico, né, e ele te explica tudo tecnicamente, você não vai entender nada do que ele está falando. Aí você fala com outro médico que sabe explicar em palavras que você entenda, que ele seja mais simples, esse profissional automaticamente acaba se destacando porque ele está traduzindo do mundo dele para as outras pessoas, sabe? Então, o Exato. profissional Uhum. acaba se destacando. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que isso é basicamente o relacionamento que você tem com as pessoas e o que vai te gerar sucesso ou não, querendo ou não, são os clientes que te dão oxigênio, né? Digamos assim, né? Uhum. Então, eu acho que isso é um ponto assim muito bom para ser trabalhado nas pessoas. Ótimo, perfeito. E também você fala e já vem coisas assim na minha cabeça, já vem ganchos, né? Mas você comentou sobre cliente, e todo mundo tem cliente. Às vezes a gente fala de cliente aqui, não é só o cliente, aquele cliente imagina que estou vendendo diretamente para aquele cliente, mas todo mundo aqui trabalha para alguém, né, gera valor para alguém, faz um trabalho, uma atividade para alguém, e aquele ali pode ser enxergado como seu cliente, que está te pagando, né, que você está gerando valor, que você está entregando resultado. Então, entender também como que você pode ser o mais assertivo possível dentro desse relacionamento com o cliente que pode estar dentro da sua empresa, dentro da sua equipe, né, enfim. E também, claro, o cliente final, que é extremamente importante, né, tudo a gente precisa entregar bem para eles. Na verdade, Mas assim, a gente acaba se vendendo a todo instante, gente. exato. Estando dentro de uma empresa com o teu próprio chefe, você sempre quer mostrar alguma coisa, enfim. É sempre assim. Então, assim, É, você acaba se vendendo a todo instante. Não é só o cliente ali quando se vende, né? Mas a gente acaba se vendendo a todo instante. Até quando, por exemplo, sei lá, vai pedir uma coisa pro namorado, tu já pede de um outro jeito. Tá se vendendo. Então, assim, basicamente a gente acaba se vendendo a todo instante. Então, eu acho que é uma habilidade assim que a gente acaba tendo que ter trabalhando mesmo dentro de uma empresa, né? Não só sendo, por exemplo, autônomo. exato. Uhum, exato. Mari, vou para as perguntinhas finais aqui. Pessoal que está online com a gente até agora, foi acompanhando. Quem tiver pergunta pode ir mandando, mas vou para algumas finais. Primeiro, eu queria só voltar sobre o que você está fazendo e está trabalhando hoje, que é o seu método, que eu comentei, mas a gente não chegou a se aprofundar muito. Só queria entender um pouquinho melhor. O que é esse método? Como que você trabalha com ele? Como que as pessoas conhecem? Então, na verdade, assim, gente, eu vou explicar um pouquinho para vocês da área, então, um pouco mais a fundo. Uhum, Mas essa área de custos, o que que acontece? A gente tem tanto na área pública como na área privada, né? Setor privado e uhum, setor público. O setor público utiliza muito essas tabelas que a gente já tem, por exemplo, do SINAP, que já tem lá composições prontas para você utilizar no orçamento, puxar, enfim. E uhum, no caso, em obras privadas, isso não funciona muito bem, porque não tem como eu colocar, às vezes,
pegar essas composições, considerar, por exemplo, no orçamento e colocar como meta para aquela obra, sendo que não vai ser a realidade daquela obra. Então acaba mudando, né? Por exemplo, o Sinap lá tem uma média de região de preço. Agora, se eu estiver no interior, aquele preço não vai ser meta, porque às vezes vai ser muito mais caro, por exemplo, a mão de obra. Então, enfim, tem diversas coisas, né? Só um exemplo. E no caso, quando eu criei o método, foi justamente porque hoje eu já tenho um volume bem grande de controle de custos, de orçamento, dessa parte de viabilidade, que hoje já chega a mais de 585 milhões, já que você falou, vou falar aqui, mais de 585 milhões. Então, tipo assim, é um portfólio grande que eu tenho. E eu vejo que falta... no caso, mais prática no mercado. Porque quando eu mesmo já fiz cursos que, por exemplo, eu achei que era uma coisa que envolveria prática, era mais teoria. E quando eu fiz aí o meu método, justamente mostrar para as pessoas, olha, faz assim que eu sei que funciona, que vai dar certo, segue esses passos, que foi justamente as vivências que eu tive em obra. Então, quando eu criei o MTCO, eu criei nesses 3 ramos que eu falei aqui para vocês, a parte de viabilidade, orçamento executivo e controle de custos. Então, eu sei realmente como fazer aquilo. Se vocês forem ver, às vezes, algum livro, gente, teoria é totalmente diferente da prática, né? Por exemplo, eu falei aqui para vocês do Sinap, que muitas pessoas utilizam como no setor privado, mas não é a melhor coisa, porque você tem que adequar a realidade daquela obra. Então, eu justamente criei esse método explicando tudo realmente na prática. Então, eu vejo que isso faz muita diferença, porque quando eu precisava aprender sobre essa área, eu não encontrava nada, gente, eu aprendi errando. Então, eu ensino outras pessoas já para fazer da melhor forma, da maneira mais assertiva, para elas não precisarem errar, já aprender com o acerto dos outros, né? Então, por isso que eu acabei criando o MTCO, que é justamente um profissional para atuar nessa área, nessas 3 áreas, e que hoje, no caso, essa área, você pode faturar até mais de 10k por mês, né? Então, justamente é você saber o que fazer, já aprender com quem sabe. Então, eu acho que isso acaba sendo um atalho para essas pessoas que realmente querem seguir nessa área. Então, não somente isso, mas eu ensino toda essa parte também de como que eu faço para captar clientes, como que eu faço, por exemplo, para fazer a apresentação de uma proposta. Não é algo assim, tipo, gente, tem todo um conhecimento por trás que eu fui adquirindo, que eu falo, ó, faz assim, mostra para o teu cliente isso, faz isso, isso, isso. Que, por exemplo, é justamente na prática, né? Você aprender toda essa área e ir para essa parte de captação de clientes no mercado e faturar mais de 10k. Então, eu basicamente ensino isso no método. E de início a fim. Então, não só essa parte técnica que você aprendeu na prática e tem toda essa diferenciação, mas como que essa pessoa vai levar até o cliente, né? Todo o desenrolar. Então, não é só saber, mas como essa pessoa vai colocar em prática. Legal. Bom conhecer um pouco mais do seu trabalho. Sim, exatamente. Do início ao fim ali. Do conhecimento até a captação do cliente, enfim. Boa. Então, quem quiser saber mais também, legal, né? Acompanhar a Mari para entender o trabalho, como que faz. E Mari, para a gente ir finalizando, quero saber de ti, na sua opinião, qual que é a importância da gente ter profissionais que tenham habilidades pessoais e comportamentais bem desenvolvidas? Ou seja, a gente ter profissionais mais completos, não só com a técnica, mas com as soft skills, né? Que são essas habilidades pessoais. Olha, gente, eu vejo que é de extrema importância, né? Não sei se já tinha falado aqui, mas, por exemplo, um profissional que já tem essas habilidades, ele acaba se destacando dos que não têm. E isso é muito importante, você, enfim, como um todo, né? Trabalhar em equipe, a gente já falou aqui, essa parte de liderança, e eu falo para vocês que profissionais que são mais capacitados com essas habilidades, eles têm mais chance de se destacar e subir realmente, sendo na empresa, ou se destacar como autônomo na área, enfim, eu vejo que acabam se destacando. Então, se você começar a trabalhar essas habilidades, você pode começar a se destacar, você vai ter uma evolução dentro muito mais rápido do que outras pessoas que não estão ligando para isso. Porque como que você vai colocar, por exemplo, uma pessoa... você vai ter que subir algum, por exemplo, profissional de cargo, como que você vai escolher?
Vocês acham que eles vão avaliar o quê tanto? Essas habilidades com certeza vão ser avaliadas. Né? Eu tive que subir pessoas, por exemplo, de cargos que isso fez total diferença. Então, por exemplo, não, mas essa pessoa aqui, por exemplo, vou dar, não que era da minha equipe, vou dar um exemplo aleatório. Mas, por exemplo, essa pessoa ela não sabe conversar com as pessoas, ou essa pessoa é um pouco descontrolada. Então, como é que você vai subir uma pessoa de cargo, sendo que, por exemplo, ela não tem justamente essas habilidades, né, essa inteligência emocional? Então, eu vejo que esses profissionais que buscam essas habilidades, elas acabam automaticamente se destacando mais, né? Tendo uma evolução muito mais rápida, né? Aumento de cargo, por exemplo, dentro de uma empresa, ou até fora se destacando dos demais que tem no mercado. Então, eu vejo que acaba contribuindo e muito. Nossa, gente, sério, se eu soubesse, eu teria já tomado há muito tempo atrás. E é uma coisa que a gente nunca para, né? Uma coisa que a gente sempre nunca para. Né, Babi? Me diz você aprende até hoje, não aprende? Sim. Ah, eu amo falar sobre isso, gosto muito, sou suspeita. E é justamente algo que a gente não costuma conversar sobre, né? A gente não costuma debater sobre esse assunto. É algo tão recorrente que está todo momento presente no nosso dia a dia, na nossa profissão. E a gente nem conversa sobre esse tipo de assunto. A gente sempre deixa de lado, negligencia, enfim, a gente nunca foca, né? Então, legal a gente ter esses momentos para entender que é uma verdade, existe, tá aí para quem quer desenvolver, né? Enfim, melhorar e desempenhar melhor dentro da sua profissão, dentro da sua área. Então, bacana de ver essa sua visão da importância de ter mais profissionais com essas habilidades bem desenvolvidas, né? Agrega tanto para o indivíduo, mas também para o setor como um todo, né? Como que a gente olha para o setor da construção, para o setor da engenharia, como que a sociedade mesmo enxerga a entrega de valor que a engenharia tem. Principalmente engenharia civil, que vem mudando, né, vem entregando soluções novas. Então, legal a gente ter essas habilidades bem desenvolvidas. Então, Mari, para a gente finalizar aqui, estamos com 1 hora de conversa, de bate-papo. Super, sim, super gostamos de conversar, de falar. Mas para a gente fechar e finalizar, quero dicas finais. Então, dicas finais para quem está assistindo aqui a gente, que está interessada, curiosa nesse assunto de engenharia de custos. Quais são as dicas finais aí? Se pudesse falar 3 dicas ou uma dica para quem de fato está interessado em aprimorar os seus conhecimentos, informações e experiência para atuar nessa área. Quais dicas principais aí para levar de hoje? Olha, gente, eu falo assim, primeiro que tenham olhos para outras áreas, né? Então, engenharia de custos, por exemplo, é uma área que provavelmente você não conhece. Então, pesquisa um pouquinho mais, vê sobre engenharia de custos, que vocês vão ver tudo que essa área faz. É muita coisa para, né, falar tudo aqui, tentei resumir de uma certa forma. Mas primeiro conheça a área. A segunda dica que eu dou, busque conhecimento prático, que é o que eu falei para vocês, porque se você for buscar só teoria, quando você for para a prática, você não vai estar preparado. Por quê? Porque você não teve o conhecimento prático realmente. Então, vai gerar muitas dúvidas. Então, busque sempre conhecimento prático, né? Realmente trabalhar essa prática, que são 2 mundos diferentes, teoria e prática. E o terceiro é, gente, dar o seu melhor que não tem erro. Então, eu digo essas 3 para vocês. E dar o seu melhor também, com certeza, é buscar sempre estar evoluindo, né? Você dar o seu melhor é você não estagnar. Então, se você seguir isso, gente, olha, não, digamos assim, eu acho que seriam 3 dicas valiosíssimas aqui para vocês, que às vezes falando assim, mas é isso, mas gente, coloque em prática que vocês vão ver, que realmente se eu pudesse ter ouvido, por exemplo, isso lá atrás, talvez teria feito muita diferença, né? Então, espero que tenha contribuído aí. Ah, que maravilha! Eu amei as dicas finais, amei muito, amei a terceira dica, principalmente, dê o seu melhor. Eu tenho uma frase que eu levo comigo que é: faz o seu melhor e confia. Que é muito disso, de faz seu melhor, acredita que você está dando o seu melhor e confia, né? Que com certeza vai dar certo, né? Colocando energia, esforço no lugar certo. Boa, Mari. Fico muito feliz de você topar participar desse bate-papo, dessa conversa. Realmente é um assunto super relevante a gente conversar mais, tanto sobre a área,
em si, que você manda super bem, conhece super bem, e é legal ouvir você falando com toda essa tua experiência, como também sobre essas questões de habilidades, competências e atitudes que estão nas entrelinhas, mas são extremamente importantes para a gente conseguir desempenhar bem, dar o nosso melhor, colaborar melhor com outras pessoas. Então, eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente, ter topado e ter contribuído aí com todas essas suas falas, tá bom? Obrigadão. Imagina, eu que agradeço o convite, adorei estar aqui com vocês. E vamos marcar outras, né? Sim, vamos sim, vamos marcar outra. Assunto muito gostoso de falar aqui. Sim, então é isso, gente. Brigadão por quem participou em algum momento, esteve aqui com a gente, ouvindo um pouquinho do que a gente tem para compartilhar e para a gente se colaborar. Fico muito feliz. Então, brigadão, gente. Boa noite. Obrigada, e até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, Mari. Até mais.